100 anos de rádio no Brasil. PRK30. O PRK30 foi um dos mais bem-sucedidos programas humorísticos da história do rádio brasileiro. A atração humorística criada por Lauro Borges e Castro Barbosa foi transmitida inicialmente pela Rádio Mairinque Veiga, do Rio de Janeiro, e depois passou para a Rádio Nacional. Esta suave gongada que acabar de ouvir anuncia que está no ar a PRK30 para a apresentação de mais uma espetacular edição pelas abóboras celestiais do Brasil. Em seus primórdios, ele se chamava PRK20 e o programa fazia uma sátira aos antigos prefixos de rádio. O PRK30 se apresentava como uma emissora de rádio clandestina, satirizando atrações da época, como novelas, programas de auditório e transmissões esportivas. Isabela Sais, jornalista e neta de Lauro Borges. Era um humor que falava com todas as idades, tanto que você tinha de crianças passando por adolescentes, jovens, adultos e senhores e senhoras, né, ouvindo o programa e fazendo questão de ouvir o programa, parando tudo para ouvir, porque eu acho que a gente tinha ali um trabalho feito, um trabalho muito visceral, feito com o coração, feito com aquilo que vinha, feito na intuição. Eu não conheci o meu avô, mas sei que o meu avô era uma pessoa absolutamente intuitiva. Então era tudo muito feito na intuição. O PRK20 estreou em 1942, como um quadro no programa Sorrisos Colgate, na Rádio Clube. Em 1944, Lauro Borges transferiu-se para a Mairinque Veiga, mas precisou rebatizar seu programa como PRK30, pois a Rádio Clube ainda possuía os direitos do nome original. Em 1946, o programa transferiu-se para a Rádio Nacional, então a maior emissora do país. Até tem aqui uma linha reta muito sinuosa, sabe, minha filha? Ah, é? Isso quer dizer que um belo dia você ainda pode morrer de sinuosite. Não diga, dona Cartomanta. Digo sim, minha filha. Eu morrer? Sim, minha filha, sim. Se algum dia eu tiver a certeza que eu vou morrer, eu me mato. Muita gente me pergunta sobre o segredo do sucesso da PRK30. Eu não acho que haja um segredo para o sucesso tanto do Lauro Borges quanto do Castro Barbosa nessa super empreitada que foi a PRK30. Eu acho que, na verdade, havia ali dois parceiros de trabalho com uma química enorme, cada um ali na sua função, né? O meu avô escrevendo os roteiros, o Castro como parceiro dele ali de atuação. Duas pessoas muito bem aceitas pelo público, fazendo um humor que era muito transparente, um humor muito inteligente, né? E ao mesmo tempo muito transparente, sem nenhuma intenção nas entrelinhas. Em 1950, Lauro Borges e Castro Barbosa levaram o PRK30 para São Paulo, assinando um contrato com a Rádio Record para uma curta temporada de alguns meses. Em 1955, o programa retornou a Mairinque Veiga e, em seguida, mais uma vez, em 1959, foi para a Rádio Nacional. Neste mesmo ano, e apesar da resistência de Lauro Borges, o PRK30 estreou pela TV Paulista, ficando quase 5 anos no ar. Eu acho que uma das coisas mais incríveis que o rádio nos oferece é a possibilidade da gente imaginar, é a possibilidade da gente ouvir uma voz e dessa voz a gente construir a nossa realidade, né? O que está acontecendo para a gente, porque eu posso ouvir a PRK30 e imaginar uma situação e uma outra pessoa imaginar uma situação completamente diferente. E isso é o que o rádio traz de melhor, isso é o presente do rádio para nós, né? É a gente deixar a nossa imaginação sem limites para imaginar tudo o que a gente quiser e o que a gente não quiser. E a imagem, ela limita um pouco isso. Então, eu acho que talvez o meu avô fosse resistente a essa questão da PRK30 ir para a TV por conta disso. Mas isso é uma suposição. O PRK30 foi ao ar na Rádio Nacional até 1964.
quando o programa chegou ao fim. Mas a influência de seu humor se mantém até hoje. Eu acho que mais do que inovação, a gente pode falar de contribuição, de legado da PRK-30, né, para os humoristas de hoje, para os programas humorísticos que vieram depois. Os ônibus andam sempre tão cheios. Ainda outro dia eu viajava em pé num deles e comecei a cochilar. Demora. De repente, sem querer, acabei sentando na cabeça de um careca que estava no último banco. E ele não reclamou? Ele reclamou, fez um barulho miserável. Então eu disse a ele que desculpasse se eu tinha sido um engano da minha parte. E o que foi que ele disse? Ele disse assim: é melhor então a senhora ensinar a sua parte e sentar no outro lugar. Tem o lance também de rir de si mesmo. O meu avô sempre dizia que a gente precisa rir de si mesmo, porque a vida é uma parada muito dura, né, de se enfrentar. Então, se a gente não aprender a rir da gente mesmo, fica muito difícil seguir em frente. E a PRK-30 era um programa que fazia com que a gente risse de nós mesmos. Então, eu acho que tudo isso fez com que o programa fosse o sucesso que ele foi. 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC.